Fala, partners! Bem-vindos ao POD, Partners On Demand by Adventures. Somos a maior aceleradora de agências do Brasil. Nosso programa conta hoje com mais de 75 agências que somam 18 milhões em faturamento nos últimos 6 meses. No comando deste podcast, Thiago Fonseca e Haren Marinque Rios. E no episódio de hoje, Rodrigo Camargo, co-founder da On Media Marketing, e Matheus Berlin, CEO e co-founder da On Media Marketing. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod. Sou o Thiago Fonseca. E eu, Haren Marinque Rios. E hoje, Thiagão, convidados super especiais. Fala pra mim, quem é que tá com a gente aqui hoje, Haren? On Media Marketing, Matheus Berlin, Rodrigo Camargo. Então vamos ter uma super conversa hoje com eles. Falar um pouco dessa trajetória, brilhante, um consumo do programa exemplar. Então, Matheus, Rodrigo, cara, bem-vindos. Sejam bem-vindos, amigos. Obrigado, Thiago. Obrigado, Haren. Extremamente feliz por estar aqui hoje compartilhando um bate-papo com vocês. E tenho certeza que vai ser muito rico aí, uma troca bem legal. Boa. E aí, pessoal? Fala, pessoal, tudo bem? Sempre é uma satisfação aqui estar com vocês. A gente, a cada momento que troca, sempre aprende muito. E, poxa, honrado de estar aqui hoje. Boa. Galera, a vida como ela é, de verdade, aqui você está vendo a prova. Para quem está ouvindo não está entendendo, mas para quem está vendo está entendendo muito bem. Cara, a gente tem que fazer as coisas do jeito que tem que serem feitas e, de verdade, o comercial não pode parar nunca. Rodrigão, fala pra gente, você tá onde, meu amigo? Eu tô vendo ali um logo de uma padaria, onde é que você tá, Rodrigão? Conta pra gente aí. Boa. Estava em atendimento aqui em outra cidade, Cascavel, Paraná, eu sou de Toledo, e, enfim, né, o comercial não pode parar, é 24 horas, saindo daqui eu já tenho mais uma reunião, e parei aqui rápido para poder gravar, tirar esses minutos aí com vocês aí, mas é bem isso, comercial não dá para parar, né, Thiago? Nunca, cara, nunca pode parar, amigo. Mas, cara, vamos lá, sejam bem-vindos mais uma vez. E aproveitando que vocês já estão aqui, a gente já tá falando, você já falou que, já tá no Paraná. Galera, On Media, da onde veio On Media? Conta pra gente um pouquinho da história de vocês. Bom, a On Media surgiu, né, de uma conversa, de um bate-papo, que nem a gente está trocando aqui agora, e o Camargo chegou até mim e falou, cara, estou trabalhando com marketing, vamos começar um negócio? Eu olhei para ele e falei, vou pensar. E daí, nesse pensar, eu voltei para casa, fiquei ali matutando e falei, olha, eu acho que pode ser uma boa ideia, vamos abraçar a causa junto? Ele falou, bora. Foi ali que a gente começou a história da On, né, em 2017. E a gente começou de uma forma muito crua na época, era tudo, vamos fazer acontecer do nosso jeito, com pouco recurso em mãos, mas vamos fazer dar certo, né? E foi ali que a gente iniciou nos fundos da nossa garagem, a gente revezava, uma semana era no fundo da minha casa, outra semana no fundo da casa dele, e assim a gente deu início, né? Aos poucos, cada passo de degrau em degrau, a gente foi crescendo e também melhorando cada vez mais o nosso serviço e profissionalizando muito mais, né? Galera, a ideia de trazer os partners aqui nesse podcast, óbvio que esse podcast a gente nem tem a ousadia de que ele seja o podcast que vai brigar com os maiores do Brasil, mas uma coisa é fato, nós seremos o podcast que mais vai colecionar histórias de empreendedores de marketing do Brasil e quiçá do mundo. Isso a gente vai fazer, esse objetivo, a gente contar histórias. Por quê? Quem começa um negócio, dificilmente são aqueles que conseguem começar com um fluxo de caixa, com grana para bancar o negócio no prejuízo durante um ano, para que consiga de verdade trazer investidor para já começar dando os primeiros passos. Então, assim, o início, o primeiro pontapé é uma jornada muito complexa. E a história da On Media, e a gente pensou aqui quando a gente começou a escrever quem seriam os primeiros convidados, né? Por que a gente estaria trazendo aqui? De cara, seriam os que a gente enxerga que, como o Haren trouxe no início, são os caras que realmente estão consumindo o programa de uma maneira absurda. Por quê? São os caras que vão ter mais resultado, naturalmente. Tudo aquilo que você se dispõe a dedicar energia, tempo e atenção, provavelmente você vai colher retorno. Então, isso, matemática simples. Mas a história de vocês é muito bonita, porque ela reflete, né, o início de, basicamente, acho que, sei lá, se eu tivesse que chutar um percentual de 90% dos empreendedores que começam a empreender. E o Haren estava aqui no início, né, Haren? E
eu lembro que a gente conversou bastante sobre isso, Harry. Fala um pouquinho de qual foi a visão, como é que foi esse começo do nosso lado. Vamos criar aqui aquele universo de perspectiva. Eu vou olhar para a perspectiva do Partners, mas óbvio que eu quero saber muito da perspectiva de vocês, meninos. Então, fala um pouquinho, Harry. Você lembra de como é que foi o começo da Unmedia, os primeiros passos? Eu lembro exatamente da primeira reunião que a gente teve com o Matheus e com o Camargo. E o Thiago já trouxe um desafio para os caras, né? Vocês estavam num momento ali que era uma sinuca, né? Vocês estavam num momento ali difícil da Unmedia. E o Thiago já trouxe um desafio. Ó, vocês têm que fazer isso para a semana que vem. Em uma semana vocês têm que fazer isso e mais isso. E aí eu lembro do Camargo lá puxando os cabelos. Cara, não vou conseguir, não vai dar, não vai dar. E foi sensacional chegar uma semana depois. Vocês não fizeram exatamente o que o Thiago falou, mas fizeram o mesmo resultado. É isso que foi importante. Não foi exatamente o mesmo caminho, mas foi o mesmo resultado. Então foi o que deu uma virada de chave muito boa, não só de mentalidade do empreendedor, mas vocês conseguiram ver que tinha luz no fim do túnel, né? Foi um desafio do Thiago ali numa reunião, tava nós 4, exatamente como tá aqui. E o Thiago, quando deu o desafio, vocês trouxeram ali, cara, muita garra, muita coragem, tinham muito embasamento do propósito, vocês trouxeram um storytelling pra gente absurdo, cara, o quanto que vocês botaram a mão na massa, até que eu ouvi isso depois de vocês, quando vocês botaram energia ali para aquilo acontecer, e aí, pô, em uma semana, conseguir um resultado daquele, não foi por causa da uma semana, não foi por causa só do desafio, não foi por causa do que foi construído ali naquela reunião, foi muito porque vocês já tinham muito, já estava preso, né, aquele empreendedor leão, assim, de jogar para frente, estava muito preso dentro de vocês, só foi o momento ali, daquela chave virar, vocês conseguirem entregar o resultado que vocês entregaram. Então eu lembro muito bem do lado de cá essa reunião, né? Foi uma reunião que marcante para mim, eu nunca mais esqueci aquela reunião, eu dou exemplo dessa reunião até hoje nas mentorias, mas que foi uma virada de chave absurda e hoje vocês estão colhendo isso que vocês plantaram, né? Sem sombra de dúvidas, Harry. E eu acredito que tudo isso só foi possível porque a gente agiu, né? Eu acho que as coisas elas não acontecem só com o sonho, só com a visão. A ação é o único veículo que move e que muda de fato o jogo, né? Então, quando a gente estava passando por aquele momento, que era um momento muito difícil, pô, a gente se olhou e falou, cara, será que a gente vai fechar e a gente vai parar e não vamos conseguir construir esse sonho? E foi aí que a gente falou, não, vamos para frente, né? Vamos fazer como a gente sempre fez, colocar a mão na massa e tentar mudar a nossa história. Então, quando a gente entrou no programa, a gente foi muito inconformado com o resultado que a gente estava tendo. Tinha muita coisa que a gente não sabia, né? A gente era muito cru e ao entrar no parque, uma visão completamente. A gente abriu muito. Boa. Cara, muito louco, porque assim, a gente começou ouvindo, no começo ainda falei, né? Os podcasts na trincheira do Rafa lá, e, cara, muita velocidade, muito entreter e não interromper. Depois, a Helena, né, que é uma parceiraça nossa aqui dentro da casa, indicou a gente, né, para assistir o evento de vocês e tudo mais. Aí falou do CRIA, falou dos parkings e tudo mais. E, cara, no outro dia eu mostrei pro Matheus, inclusive ele estava cansado, por casa comigo, a gente falou tudo, bem assim, o Matheus olhou para mim e falou, cara, mano, agora, entrou no mesmo dia, praticamente no mesmo minuto as respostas, então não tem. A gente recorre muito e, cara, eu tenho certeza que isso fez a gente evoluir a cada dia, porque a gente sempre quis, né? A gente sempre lutou. E isso foi mais um incentivo para a gente aprimorar a nossa raça, né? Leão é até um parceiro aí do Partners, né? E, cara, mas é isso. Um pouquinho da caminhada inicial. Eu acho incrível o que vocês estão falando, mas é bacana que vocês trouxeram num viés de positividade, num viés de felicidade, mas se eu não me engano, eu era uma das pessoas que estava lá, cara, não foi bem assim, não era tanta felicidade, não. Eu preciso trazer para vocês e para quem está escutando a gente aqui um pouco mais de clareza. Mas o que é que aconteceu? Mas que reunião é essa? Que negócio de carro? Que negócio de uma tarefa de uma semana? Pessoal, trazendo aqui agora, vou rebobinar a fita e vou mostrar. Acabei de entregar a minha idade. Vou rebobinar a fita
E vou trazer um outro lance, um outro ângulo dessa história toda, que era o seguinte: quando a gente começou o programa Partners, lá no início, até hoje, ele tem essa dinâmica de a gente abre grupos mensalmente, tá? Então, um grupo ele vai entrar mensalmente, enfim, mês 1, mês 2, mês 3, e até é uma forma pela qual a gente acaba se organizando internamente. Mas qual que é a sacada? Quando a gente começa e a agência fecha no primeiro dia, no segundo dia, existe um time até de verdade juntar todo mundo e aí de verdade a gente começa o programa e começa a jornada. Até juntar isso pode durar 1 semana, 2, no máximo 3 semanas, não mais que isso. Por quê? Além de juntar e dar o day one dessa jornada que aí, enfim, dura anos, a gente quer entender um pouquinho mais sobre a agência. Então existe um papo individual pelo qual a gente vai conversando, a gente vai entendendo, fala, putz, quais são os seus sonhos, quais são os seus anseios, como é que é a sua equipe, o que você faz de melhor, enfim. É todo uma pesquisa viva que é feito com os empreendedores. E eu me lembro que a gente entrou todo feliz, porque existe a possibilidade daquela agência que entra e ela sai, vamos dizer assim, num cenário bom, ela sai 50 metros para frente. Num cenário ruim, ela sai do marco zero. Mas num cenário maluco, ela sai do menos 50. E adivinha onde é que estava o mídia? No menos 50. E aí esse era o desafio. Então, a gente começou com a seguinte proposta na mesa. Agora, o nosso lado, tá, pessoal? Acho que a gente nem sei se a gente já conseguiu conversar isso alguma vez, mas cabe a gente trazer essa possibilidade para vocês, até para vocês terem um pouquinho da nossa visão na época. O que seria mais fácil para uma companhia maior? Fala, galera, sinto muito, mas não é o momento. Não é o momento de vocês. Melhorem, ajuste a casa de vocês, arrume a casa de vocês e, de verdade, no futuro a gente pode se cruzar. Até porque senão a gente assume essa responsabilidade, né, Thiago? Exato. É isso e o que a gente resolveu fazer? E aí vocês não tinham, acho que essa perspectiva. É que do outro lado também tinha um bando de maluco. Que falaram, peraí, não, isso não pode ficar real. A gente vai ter que agora criar um intensivo pré-partners. E aí galera, esse foi o intensivo. Em 1 semana a gente vai ter que fazer esse negócio, sair pelo menos do menos 50, para ir para o marco zero, para dar um tiro de largada junto com todos. E é uma forma como a gente vê, onde a gente separa os homens dos meninos, as meninas das mulheres de verdade, porque vocês assumiram que era a grande chance da virada da Omídia. E a grande chance, de verdade, Matheus, Rodrigão, não era com a gente. Tá? Não era a gente. Era a grande chance dali, vocês firmaram compromisso com vocês mesmos. A gente só foi o meio disso. A gente só foi, de verdade, aquele elo que uniu vocês com a melhor versão de vocês mesmos. Então, cada um dos desafios ali, a gente foi colocar à prova, de verdade, se fazia sentido. A gente tem empreendedores que não tem preguiça de sujar a mão, não tem de verdade preguiça de acordar e trabalhar. E, cara, na hora de gravar um podcast, eu tô visitando um cliente e se ligar aqui para fechar a proposta, eu vou dar um pause nesse podcast e vou fechar esse contrato. Cara, é isso, a vida é assim. Ela não é bonitinha em todo momento, ela não acontece perfeitinha. Mas o importante para quem estiver ouvindo, e acho que puder aterrissar esse episódio, a gente não recomenda que você comece fazendo all-in na sua vida, ou é agora ou nunca, não existe isso. Você pode fazer num movimento um pouco mais delicado, planejado, mas tem horas que não vai rolar. Tem horas que vocês serão o Matheus e o Rodrigo e vai falar assim, cara, ou a gente dá um tapa na mesa agora e resolve e assume de vez essa parada e aqui nunca mais a gente vai passar por isso e daqui é só para cima, ou, cara, não deu certo, não era pra gente, vamos dar um passo para trás. Então, parabéns. Primeiro, parabéns pela escolha. Segundo, o desafio de vocês foi muito pesado e vocês deram conta. Mas eu queria também, se a gente pudesse descer para um nível de prática mesmo desses desafios. Vocês lembram como é que vocês receberam isso e quais foram o passo 1, passo 2 que vocês colocaram para rodar? Sim, com certeza, Thiago. Eu acho que a vida do empreendedor como um todo, ela é uma chuva de incerteza, né? A gente nunca sabe, o dia de amanhã a gente tem que correr atrás para sempre buscar melhorar. E quando a gente entrou no programa, se não me engano, a gente foi a turma 2, né?
também estava no começo. Então era um desafio, eu entendo que era um desafio tanto para vocês quanto para nós. A gente chegou com uma bomba na mão de vocês, falou, cara, ajuda a gente que a gente está precisando de vocês. E eu lembro que na época o Edwin, né, comentou que tinha ouvido junto com vocês, falava, cara, esses caras são malucos. Eles estão apostando a vida dentro do Partners. E foi realmente isso. A gente, na época, pegou um dinheiro emprestado e falou, cara, vamos virar essa chave, né? Vamos evoluir. E essa evolução veio porque a gente teve um crescimento, né? A gente abriu em 2017, em 2019 a gente cresceu 139%, só que em 2020 a gente cresceu 30%. Então alguma coisa não estava certo, alguma coisa estava errada. Foi aí que a gente deu esse toque. E a gente chegou numa situação extremamente crítica, que a gente estava a ponto ou de fechar as portas ou de evoluir. E foi ali que a gente apostou as fichas no programa e, que nem você falou, né? Acreditamos muito mais em nós mesmos. Eu acho que ter essa troca, principalmente no empreendedorismo, que, pô, o empreendedor, ele empreende sozinho, né? Ter braços para apoiar ele, para dar uma visão para ele diferente, fez toda a diferença. E o início, de fato, foi ali, né? Mas o Camargo, eu acho que consegue comentar muito melhor do que eu como foi o desafio, porque ele que recebeu a bucha do Thiago, falou, cara, semana que vem eu quero ver um ticket maior dentro da agência de vocês. Daí, a partir dali, a gente só agiu, né? Boa. Cara, de fato foi bem desafiador, mas a gente olhou um pro outro. Na verdade, o Thiago deu um outro desafio agora para nós, semana retrasada, se eu não me engano. Opa! E a gente já está ali, já está cumprindo, enfim. E a gente começou com os clientes da casa em si, né? Uma coisa que o Thiago fala muito, né? Olhe para dentro, né? Olhe para o seu cliente. Então, a primeira coisa foi olhar para os nossos clientes e já mostrar que a gente poderia mais para eles, com tudo que a gente já estava, né? Planejando e, enfim, esses foram os primeiros passos de fato mesmo, né? Mas igual também o Matheus comenta muito, né? Então, foi nesse passo a passo e, cara, é muita história. Em pouco tempo, aqui o ano passa diferente, né? Os meses, os dias passam diferente, né? E dá para sentir isso. É o mundo dos bruxos. A hora que você entra na Adventures e você vive igual fãs do Harry Potter. Olha a minha idade de novo. Gente, quando você entra aqui, você vê um mundo à parte. Porque, de verdade, ele acontece numa velocidade diferente. E é muito doido porque, óbvio, o mercado ele é um mercado complicado, o mercado de marketing. Ou você está performando muito bem, ou de verdade você está com o freio de mão puxado e está lá para trás. E descendo o desafio de novo, voltando para o desafio, eu acho que é legal porque esse é um dos meus papéis aqui dentro desse podcast, que é tentar gerar o máximo de insights também para quem está ouvindo, baseado na história de vocês. Então, um dos principais problemas detectados, e isso assombra, acho que a maioria dos empreendedores também que estão na primeira camada. Qual que é a primeira camada? Cara, a camada do corredor polonês. É aquela pela qual... lembra na escola quando fechava aquele corredor e você passava e só tomava soco e chute? Era isso. A vida do empreendedor na base é isso. É só tomar. Você não sabe nem de onde está vindo tanto soco e tanto chute. Então você não tem a clareza natural de olhar para o lado e ver onde é que você está errando. Porque você está tão envolvido com um problema e com porrada o dia inteiro, tomando soco na cara, que você não consegue olhar. Você precisa que alguém faça isso por você, para que de verdade você, no mínimo, termine o corredor polonês ou consiga sair dele o mais rápido possível. E de fora, com o que vocês trouxeram para a gente, cara, vocês tinham clientes lá que vocês pagavam para trabalhar. Quando a gente fala assim, aumenta o ticket, é porque tudo aquilo que vocês entregavam, o cliente pagava 1/3 do valor que deveria ser, no mínimo, cobrado pela quantidade de entregáveis que vocês faziam. O que a gente tende a fazer nessa primeira camada do corredor polonês? O medo de perder os 200, 300 reais que a gente tem lá de FII mensal daquele cliente, ele é tão grande que ele impossibilita você de olhar para algo que seja 10 vezes maior que isso, pelos mesmos minutos ou a mesma carga de energia que você vai depositar. E na maioria das vezes, Thiago, é até menor. Porque quando você pega clientes maiores, você tende a trabalhar menos, enfim. Você tem uma série de benefícios ali com esse ganho. Então, foi um pouco do que aconteceu com a Omídia, né? Eles começaram a construir essas carteiras maiores que começou a dar espaço, a dar tempo para eles olharem estrategicamente para o negócio. E muda muito. Pode falar, Matheus, vai você. Eu me relaciono muito com a ideia do burro de carga, né?
que ele está tapado aqui e ele só consegue enxergar para frente e não enxerga para o lado. Então, faz total sentido isso mesmo. Esses clientes que têm um ticket realmente maior, que a gente consegue entregar mais valor também e reconhece o nosso valor, evoluem junto com a gente evolui junto com eles, né? Então, essa que é a principal diferença mesmo. Então, e só um apontamento, esses tickets que você falou, Thiago, tem clientes que estavam com esse ticket e hoje estão com um ticket aqui de 4 mil e pensando até em mais coisas e, sabe, pela geração de valor que simplesmente você tinha que fazer ele enxergar igual vocês fizeram a gente enxergar. Então, assim, tem clientes que estão lá no comecinho e hoje, né, vamos dizer assim, estão acompanhando o nosso ritmo, estão entendendo a nossa forma de pensar, de trabalhar. E, cara, eu acho muito importante falar sobre isso mesmo. E clientes pequenos, sinto muito, mas quem não quer investir no mínimo valor de uma pessoa dentro da sua própria empresa, de um colaborador, cara, um colaborador, ele tem um salário, beleza, que seja mínimo. Mas se ele trabalha bem, ele não merece mais? Então, eu acho que quando você contrata uma agência, tem que se pensar dessa forma. 24 horas alguém trabalhando para você, tá? Então, se a gente parar para colocar na balança, será que você não merece investir no seu negócio? Ou o seu negócio é o quê? Só uma vitrine de identidade visual? A panfletagem digital que a gente falava, né? Então... E é incrível essa sensação, que parece uma coisa que os empreendedores sabem rodar isso, mas na verdade não sabem tanto assim. Porque quando você coloca um preço de R$300, hoje, gente, R$300, desculpa a brincadeira, mas, cara, não enche o tanque de gasolina. Cara, R$300 por mês para você ficar tão responsável pelo marketing de um negócio, ou seja, pela força motora que vai prosperar aquele negócio, é muito pouco. E é a mesma coisa que você pegar 2 camisetas. Se você pegar uma camiseta da Diesel, vou colocar uma marca aqui, fazendo um merchan. Se você pegar uma camiseta da Diesel, que ela vai custar R$300, e você colocar ela sobre a mesa na frente de qualquer pessoa, falar, uau, uma camiseta da Diesel, ela tem uma imponência tão grande, que isso faz com que você crie o desejo sobre esse objeto. Mas se você pegar essa mesma camiseta e ela de R$300, ela ser R$3, a primeira sensação que projeta no consumidor é que é falso, é rolo, não é bom, preciso me afastar. Isso acontece não só com camiseta, isso acontece 24 horas com qualquer consumidor. Então, quando você joga o seu preço lá embaixo com medo de achar que o seu cliente não tem a capacidade de pagar mais, o dinheiro é um agente da transformação. Ele passa a te dar muito mais valor porque aquela quantia passa a ser importante para o negócio dele. E automaticamente você destrava uma série de outros pilares e variáveis que vão fazer com que até mesmo esse cliente se dedique mais para o próprio negócio. E a cadeia começa a crescer. Então, cobrar barato, eu falo muito isso, cobrar barato é luxo para poucos, para muito poucos. E quem está começando, esse não é um luxo para você. Se você está começando hoje um negócio, desculpa, mas esse não é um luxo. Mas, Thiago, eu preciso expandir. Arruma outra forma. O cliente ideal é aquele que pode pagar aquilo que você quer cobrar. E o Camargo trouxe um ponto aqui de um desafio que eu acho que é legal a gente jogar na mesa para discussão aqui, e aí a gente vai conectando a história de vocês, que é sobre você olhar para dentro. Você olhar para a sua carteira, olhar para o seu cliente atual. Se é um cliente que na teoria você jogava ele zero potencial, mas ele tem um potencial muito grande. Existe uma teoria de que todo cliente que, sei lá, vamos supor aqui, vamos criar um exemplo mais tático. Eu falei isso na mentoria, inclusive ontem, sobre esse assunto. Se você colocar um preço de um serviço para 10 pessoas, sei lá, 100 pessoas, vou colocar 100 pessoas para a conta ficar mais fácil, e você vende sei lá, a R$1, dessas 100 pessoas, pelo menos 20% delas poderiam pagar o dobro, poderiam pagar R$2 pela mesma solução. E dessas 20%, outros 20% poderia pagar o triplo. E assim você iria até o final. Essa é a dinâmica das companhias aéreas. Se você pegar um voo daqui para Madrid, na classe econômica, é o mesmo voo, você vai chegar no mesmo tempo do que na classe executiva. E a mesma coisa na primeira classe. E, quiçá, deve ser a mesma coisa se você alugar um jato.
E, quiçá, deve ser a mesma coisa se você tiver o seu próprio jato. O que faz com que essas pessoas queiram dar upgrades dentro dessa escala de passagem, sei lá, se vocês querem, como é que a gente pode chamar isso? É porque não é porque elas entendem que vai ser um serviço diferenciado. É porque elas entendem que elas são diferenciadas. E elas merecem aquilo. Então, quando você coloca na frente do seu cliente de que ele não pode pagar por aquilo, você está julgando que ele não merece aquilo. E isso tira o seu empoderamento. Isso tira toda a percepção de valor. E isso faz com que o cliente não queira ou não enxergue potencial na sua agência. É óbvio que eu sempre termino isso igual o Ministério da Saúde adverte. Isso não é uma extorsão multinível. Isso de verdade é, a cada real que você coloca no seu preço, na sua proposta, no mínimo você vai ter que entregar 3 de retorno. Porque ninguém é maluco de ficar pagando alguém e não tiver tendo retorno pelo aquele serviço. Então, quando eu falo para todo mundo, principalmente falei para o Camargo sobre a possibilidade de você olhar para dentro para a carteira, é muito mais fácil você vender para quem já compra de você algo do que você tentar conquistar a confiança de alguém novo. Então, em medidas pelas quais elas precisam de alguma ação urgente de contenção, cara, ao invés de você olhar para o bairro, olhar lá, vou fazer uma campanha de Facebook Ads que vai, sei lá, impulsionar alguém lá de Brasília, cara, olha para dentro de casa. O que mais você poderia oferecer de produto ou solução para quem já compra de você? Esse cara já conhece você. Ele está muito mais adepto a receber um upsell do que de verdade você conseguir conquistar todo um funil de vendas e fazer uma conversão lá na ponta. E esse é o desafio que eu trouxe para os meninos. Às vezes o que falta, Thiago, é só oferta, né? Às vezes o que falta é oferta. É isso. Eu vejo muita gente preocupada em fazer um conteúdo legal, eu vejo muita gente preocupada em querer ter o melhor site do mundo, eu vejo muita gente preocupada em querer acertar o preço logo de cara, mas eu vejo poucas pessoas de verdade tomando cuidado e dedicando energia para criar a melhor oferta possível para o cliente dela. E qual que é a melhor oferta? De novo, é aquela que você quer cobrar e é aquela que ele quer pagar. Se você conseguir alinhar essas duas vertentes, provavelmente você vai ter o seu cliente ideal. E o cliente ideal não é aquele que fica te extorquindo. Fala assim, pô, tem um sobrinho aqui que faz por 1.500. Ou você está apresentando uma grande campanha que vai ter o resultado lá na frente de um feed de 15 mil. E ele fala assim, não, eu conheço uma outra agência que faz por 13.900. Adivinha, o dinheiro é a agência da transformação, mas o dinheiro também é um fator decisivo na mesa. Se você percebeu que o cliente está te colocando por preço, adivinha, quem por preço vem, por preço vai. Então não é o cliente ideal para você. Beleza? E galera, olhando para o cenário hoje, no que a gente está vendo da Umídia, o que vocês estão sentindo como o maior desafio para uma agência que atua para o mercado de PME hoje no Brasil? Qual que são as maiores dificuldades que se apresentam diariamente na porta de vocês? Eu acho que hoje, Thiago, dos principais desafios, e falando aqui da Umídia especificamente, né, nós somos uma agência que nasceu fisicamente e no meio da pandemia se tornou uma agência digital. Então, a gente tem colaboradores hoje espalhados pelo país inteiro e clientes também espalhados pelo país inteiro. Mas eu percebo que a maior dificuldade que a gente tem é muito ligado a encontrar o cliente ideal que vai se conectar de fato com a marca. E nessa busca, às vezes você acaba gastando energia, dinheiro para conseguir encontrar. E fazendo uma reflexão interna, a gente encontra clientes que estão na base já, que são clientes ideais e que não são atendidos, que nem você estava falando. Então, eu percebo que os pequenos e médios empresários, principalmente, não têm, às vezes, a visão de que uma agência de marketing pode entrar no negócio dele como um parceiro de negócio. E junto eles podem construir algo, podem realmente crescer em conjunto. Geralmente vem naquela ideia, pô, eu vou gastar esse dinheiro aqui, né? Às vezes eu já tô com a corda no pescoço, eu vou gastar esse dinheiro e achar que a gente vai ter um milagre dali. O negócio não funciona assim, a não ser nós que entramos no partner, né? Mas assim, a gente foi muito claro com o contexto que só dependia de nós. E eu acho que os pequenos e médios empresas têm que ter o mesmo pensamento. Pô, eu posso estar com a corda no pescoço, mas se for entrar numa agência, eu vou fazer o melhor para que eu tenha o melhor resultado em conjunto com eles, né? Eu acho que é uma soma de fatores, uma soma de mãos para chegar num resultado bom.
E é engraçado você falar isso, né? Porque normalmente, em cenários de crise, a primeira coisa que qualquer empreendedor faz é cortar custo. E quando ele corta o marketing, ele está cortando provavelmente o marketing, entenda marketing e vendas, porque é burrice você olhar esses dois processos separadamente. Você corta a única fonte que poderia te tirar do buraco. Você vai lá e é nela que você vai reduzir. O cafezinho importado, a máquina de não sei o quê, o aluguel no ponto nobre, o carro importado, cara, isso nunca entra na conta. O que vai entrar na conta é o marketing. A agência está muito cara. Ao invés de falar assim, galera, tô com um desafio aqui, tô num momento difícil. Por esse mesmo valor, vocês conseguiriam me entregar 20% a mais de dedicação, 30% a mais de dedicação nesse período? Prometo honrar vocês na hora que a gente crescer ou voltar para frente. Cara, isso é uma relação de parceria. Propor esse tipo de coisa é incrível. Propor quando você desce para a escala de negociação de preço, se isso não for bom para ambos os lados, não é negociação. Isso não está acontecendo, não existe nenhum tipo de acordo. Eu acho que é por esse lado. E o Camargo está acostumado a ver isso. Camargo, quando você está de frente aí, você que lidera a área comercial da Umídia, cara, o que você vê mais de fator de objeção, barreiras? Quais são as maiores dificuldades que você está encontrando hoje no dia a dia? E como é que vocês estão procurando resolver isso também para ter esse tipo de contorno para, de verdade, trazer esse 1 segundo de reflexão do empreendedor para que ele olhe e fale assim, peraí, faz sentido sim investir em marketing, faz sentido sim olhar com carinho para esse lado. Tiago, cara, você tocou de fato num ponto que eu vejo todo santo dia. Inclusive, eu estava no clube debatendo isso ontem, na verdade, ouvindo empreendedores que têm 2 pontos comerciais, pagam mais de 15, 20 mil reais num ponto e não tem um e-commerce, sabe? Não tem uma segunda loja. E daí, na hora que você vai negociar, você quer dobrar o faturamento do seu negócio, a agência, mas entregar valor na ponta para esse empreendedor, eles não aceitam, eles não conseguem enxergar isso. Aí vem o fato, eu vou cortar despesa. Cara, me desculpa, Thiago, mas é igual você falou, cara, cortar despesa e manter o carro de luxo, manter um ponto físico de 15 mil reais, eu, de fato, não consigo compreender. E, assim, se é uma reflexão para empreendedor, eu acho que é da mesma forma que a gente pensa em investir internamente, numa roupa, né, no seu, enfim, no seu particular. Invista no seu negócio. O seu negócio é um filho seu, poxa. Você não vai investir num filho seu para ele ser melhor, ou vai deixar ele igual, não vai deixar, né, evoluir. Tem gente que faz uma promoção de 50% de tal produto e tem outras empresas que falam, eu tenho que fazer 60%. Não é isso. Você tem que gerar valor, você tem que procurar outros lugares para você vender. Não é você bater com alguém que está, tipo, colocando mais que a sua margem, né, de lucro no negócio, você tem que fazer mais que ele. Então, é exatamente isso. Cara, eu fico falando, eu acho que o dia inteiro sobre esses pontos, Thiago, se deixar. Por isso que eu prefiro encerrar por aqui, mas eu acho que em 1 minuto de reflexão ao empreendedor seria isso. E você falou... Desculpa, Thiago. Eu ia até te perguntar isso, Harry. Porque, assim, existe o lado do empreendedor do seu Manuel, que tem 3 padarias e ele resolve cortar o marketing porque, putz, a padaria não está indo bem. Mas existe também o outro lado, que é a agência, que ela não está entendendo o game pelo qual ela está batendo de frente que esses empreendedores, eles pensam diferentes. Não quer dizer que eles, de verdade, pode ser que eles não gostem ou não considerem o marketing. Mas na trajetória deles de vida, eles não foram ensinados que o marketing funciona. Pelo contrário, eles foram ensinados que o marketing é uma parada intuitiva, que ele consegue resolver sozinho, com um panfletinho, ou com um sobrinho, ou com uma agência de fundo de quintal. E eu queria a sua visão, Harry, disso, porque, cara, você está liderando aí um processo com uma pancada de agência. Cada vez que eu falo no podcast, já nem sei mais. Já estamos beirando aí a 100 agências, então daqui a pouco vai ser a 1000ª agência, a gente vai fazer uma festa danada aqui. Mas o que eu queria entender, cara, como é que você está vendo aí no dia a dia, como é que eles estão lidando, outros empreendedores, para a gente trazer alguma dica para a galera que está escutando? Boa.
Eu lembro, só vou rebobinar, igual você gosta de fazer, né? Vou rebobinar Vou trazer uma história aqui, numa época que eu fiz uma mentoria para o meu e-commerce. Eu tenho um e-commerce e eu precisava fazer uma mentoria para a estruturação disso. E aí o mentor me disse o seguinte: cara, não contrata uma agência. Você vai contratar, daqui a 3 meses você vai ver que eles não vão dar resultado. E é melhor você fazer o seu próprio marketing. E aí eu entendo a necessidade da gente estar dentro da inteligência, da estratégia do marketing como dono de negócio. Perfeito. Agora, você vai ficar com a entrega na ponta na sua mão? Aí já é burrice. Aí você realmente precisa, claro, aí é burrice até o ponto que aquela agência começa a te dar resultado. Então, às vezes o empreendedor, né, ele já está tão batido com você trouxe uma reflexão legal, Thiago, que é o cara já tomou tanta porrada de agência que não dá, e aí, claro, né, o nome das agências já está queimado no mercado. Você tomou tanta porrada ali que você fala, não, agência de marketing já não dá mais resultado, não adianta, esquece. Então, quando você começa a trazer uma agência que realmente dá resultado, e uma agência que se preocupa com educação, quando o Rodrigo falou ali, quando o Camargo falou ali, sobre como você tem que tratar como se fosse um filho, como você compra roupa para si mesmo, ou seja, olhar para o lado pessoal e tal, trazendo a ideia do filho, então, vamos trazer a ideia do filho. Você não tem que dar educação para o seu filho? Você não tem que dar educação para seu filho, que é o seu empreendimento? Então, assim, falta educação, falta marketing, falta tudo para a maioria das agências que acabam não crescendo, não pensando em resultado para o cliente, e aí essa consequência, queimar no mercado. Então, a gente está num movimento muito legal aqui, até o programa mesmo, mas todo esse ecossistema, né, porque a gente vê aqui muito, tem um programa, né, enfim, a gente tem um pool aqui de agências que estão olhando para resultado, mas pensando no ecossistema em si, não obrigatoriamente no programa, pensando na quantidade de agências que já estão aqui dentro, todo mundo está nesse movimento de quebrar essa ideia de que a agência não dá mais resultado. Esse é o grande movimento. Afinal das contas, né, na hora de fechou, apagou as luzes ali, é isso. Assim, a gente está trazendo um movimento de que realmente é uma aceleração do negócio e não uma coisa ali como o Camargo trouxe, de você botar uma coisinha bonitinha no ar, e aí vamos ver se vende, sabe? Vamos ver se, eu tenho uma hora, acho que talvez se eu tiver mais 1.000 seguidores, eu vou aumentar minhas vendas e tanto. Cara, não tem nada, são métricas de vaidade que a gente acaba não acelerando o negócio. Então, assim, a propriedade que vocês estão cada vez mais trazendo para o negócio, olhando como negócio e não como agência de marketing, tem realmente dado a diferença para o cliente de vocês, além de, o Matheus trouxe um ponto que foi, estamos expandindo a nível nacional. Cara, vocês estão expandindo a nível mundial, porque eu estou sabendo que vocês estão abrindo frente em outro país. Então, assim, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. O quanto que a gente, como agência hoje, precisa quebrar essa ideia de só pensar como agência e começar a agência a pensar como business. Não só o business dos nossos clientes, mas o nosso próprio business. Então, Berlim, se você puder contar um pouco dessa frente que vocês estão abrindo, claro, não precisa trazer ali a rotina como vocês estão aplicando, mas entender o racional, entender como que vocês viraram essa chave e vocês viram essa oportunidade aí. Boa. Matheus, se você me permitir, eu só ia dar um apontamento que o Harry trouxe ali. Hoje, exatamente, Harry, a gente se posiciona como estrategista digital, tá? E não só como uma fábrica de post ou, né, uma agência. O ditado agência, a gente está além disso. Então, eu só queria comentar que a pessoa ter alguém de marketing dentro, eu acho que é o futuro dos negócios, mas uma agência apoiando para uma estratégia em conjunto com um marketing interno, cara, eu tenho certeza que isso vai estourar, é o futuro, sabe? E eu queria deixar esse apontamento aí, né, até pelo que o Harry trouxe, não, perfeito. Interessante. Rodrigão, e antes daí do Matheus dar um pause na carreira internacional da Omídia, mas a gente fecha esse tema porque é um tema interessante. A gente está levando em consideração de que o mercado ou a visão do mercado com as agências de pequeno porte é uma visão pela qual ela está desconsiderando a capacidade de entregar resultado na ponta. Isso por quê? Porque de verdade é o que acontece em boa parte do mercado. O mundo ele olha de um jeito de que tudo aquilo que é novo, ele tende a criar uma versão inicial.
ou simplesmente tomar como base fontes ou processos pelos quais ele nunca passou. Vou dar um exemplo aqui. O que é mais legal hoje é falar mal de coach. Aí você levanta a mão e pergunta assim, beleza, dessa galera aqui que está falando mal de coach, quem já passou por um processo de coach? Ninguém. Quem tem coach? Adivinha? Os maiores players do mundo. Se esses caras estão errados e o nosso grupinho do WhatsApp está certo, não sei dizer. Mas acho que não cabe às agências tentar educar o mercado. Porque de verdade vocês não vão conseguir. O mercado é imenso, não vai fazer sentido. Mas existe um antídoto que, na minha visão, quebra qualquer barreira. Tudo é de verdade resultado. Quando você tem resultado, qualquer objeção ela cai por terra. E o que é o resultado? Fala, meu irmão, não acredita que eu sou capaz? Tá tudo bem. Fala com o fulano. Se mesmo assim você achar que não dá, é caro, você não está falando que é caro para mim, você está dizendo que para você mesmo, você não acredita tanto no seu negócio que você não tem coragem de investir algo que vai dobrar o seu tamanho. Você não tem coragem de crescer o seu negócio, você não tem coragem de sair da sua zona de conforto. Só não fala para o mundo que de verdade uma agência não te traz resultado. Que de verdade ter um marketing bem avançado não faz resultado. Mas adivinha, agência? Se você não tiver o seu próprio marketing em dia, como é que você vai cobrar que seu cliente acredite no marketing? Como é que você vai cobrar que seu cliente faça alguma coisa se você de verdade não consegue? Se você de verdade não tem a capacidade de manter o seu próprio marketing em dia. Fica essa porrada para você, assim, no peito. E aí eu viro toda a nossa trajetória aqui a milhão. Eu acho que o Matheus ainda está com a gente aqui. Para falar um pouquinho, Matheus, dessa jornada internacional da OnMedia. Por que vocês olharam para o mercado de fora? Não escolheram explorar e continuar explorando o Brasil? Boa, Thiago. Acho que eu tô com um pequeno problema na minha câmera aqui. Aí, ó, voltou. Foi. Mas, vamos lá. Eu acho que liga bastante com o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Poucas agências no mercado nascem com um propósito, e não só agências, mas negócios em geral, né? Nascem com o propósito de impactar outras pessoas e realmente mudar o jogo de outras pessoas. E a OnMedia, desde o princípio, quando a gente criou a ideia da On, a gente iniciou com um propósito na época que não era muito bem definido. Era simplesmente levar pequenos e médios empreendedores para o digital. Só que hoje a gente já vem com um propósito muito mais claro, não só para o mundo, mas também para nós como negócio, que é superar até 2024 5 milhões de receita indireta para pequenos e médios negócios. Eu já estou até pensando que esse número aí está muito pequeno, eu acho que a gente vai ter que ousar e aumentar essa média, mas a gente vem muito com essa ideia, e para isso a gente vai operar aonde a gente tiver que operar para impactar. Se aqui no Brasil a gente não tiver mãos e empreendedores para ouvir o que a gente tem para entregar de resultado, a gente vai para fora. E nisso que surgiu a OnMedia Europa, né? Eu tenho um conhecido meu que mora lá, que me mostrou essa escassez que de fato acontece na Europa, que comparado com o Brasil, a gente é muito atualizado com rede social e tudo mais. E a gente falou, cara, vamos fazer algo disruptivo, vamos tentar também operar lá. E ali surgiu a ideia. Então, a gente está num processo de construção, de expansão, muita coisa interna aqui acontecendo para a gente colocar isso em prática, mas é um pontapé inicial que a gente deu nesse ano, que a gente vai até o fim, para não ficar só aqui, né? Conquistar outros ares também, que a gente sabe que tem possibilidade, e é questão de abraçar e agir, né? Fazer acontecer. E a gente até está falando também do câmbio, né? Isso é assim, até para vocês aqui com uma mão de obra extremamente qualificada, uma mão de obra que frente ao câmbio ali, para vocês faz super sentido entregar um valor lá fora, né? Não só pela própria entrega de valor, que o Brasil é a referência em criatividade no mundo, né? Então, assim, não só, além disso, você começa a ter uma visão diferente para dentro de países que talvez falem só o mesmo discurso. Eles tendem porque você nasceu em um país, né? E você tende a repetir a cultura que está ali, vigente. Agora, quando vem uma pessoa com outra visão de mundo, você pode disruptar, você pode ter posts ali virais dentro de outros países. Por quê? Porque a visão está vindo do Brasil, não está vindo do país vigente. Então, a grande coisa, a grande virada ali pode ser não só a nível
de financeiro nesse primeiro momento, de construção, de realmente um racional bem legal ali para entrega, mas de marca, né? Imagina a mídia lá daqui a alguns anos, o quanto que isso pode ressoar. Olha, eles estão fazendo um trabalho sensacional na Europa. Por quê? Porque a visão é diferente. Então, assim, a gente tem que pensar também de uma visão mais global da coisa, né? Não tem só o caminho do ganho ali mais tático. Você tem um ganho de awareness, você tem ganhos que extrapolam isso, né? Com certeza, é onde a marca vai estar, né? A gente vai atuar onde que a logo da ON estiver. Der tudo certo, a gente na Times Square vai aparecer lá, OnMedia, a gente vai estar lá. OnMedia não duvido. Eu também não. Não duvido. Do que eu vejo de um ano para cá de vocês, eu não duvido nada. Eu não duvido. A gente tem essa... já não seremos os primeiros brasileiros a ter essa possibilidade, né? Mas por que não mais um brasileiro lá? Então, pô, o voto conta com a gente nunca desdenha de nenhum sonho. A gente acredita que tudo isso é possível se tiver muito trabalho, empenho e consistência. Então a gente consegue chegar lá. E é interessante essa troca aqui de vocês olharem para o mercado de fora, óbvio. Isso ainda é algo embrionário dentro da OnMedia, algo que a gente pretende olhar com muito mais carinho, porque não é só simplesmente ir lá e se instalar, existe diversidade de cultura, existe o câmbio que o Harry trouxe, existe uma série de outras variáveis pelas quais a gente tem que colocar na mesa. Mas é importante também entender que é esse mar de possibilidades. O Harry foi muito feliz que ele trouxe a criatividade brasileira, ela é bem vista para solucionar problemas, e ela é bem vista para criar novas soluções de uma maneira rápida e não burocrática. O europeu, por si só, por nível de consciência, ele é muito sequencial, ele é muito passo a passo, é muito padrão em algumas coisas. Culturalmente, não sou eu que estou dizendo isso, é a cultura. Sim. Por que eu sei disso? Porque a maioria dos empreendedores grandes, a gente está sofrendo muito aqui mesmo na Adventures para trazer profissionais de tecnologia. Por quê? O mercado lá de fora está vindo aqui saquear, que o Brasil, essa é a palavra, está vindo saquear, que precisa de solução e mão de obra barata. E adivinha? Nosso país oferece isso como commodity. Então agora é a hora da gente também olhar para o lado deles e falar, peraí, o que eu consigo também de tirar proveito na carona dessa conexão Brasil e Europa? E eu acho que vocês são ousados o suficiente e agora jogou o chapéu, tem que fazer isso acontecer. Mas para cá, para que vocês não consigam, de um jeito ou de outro, acredito que pela estrutura e pelo aquilo que vocês estão olhando, vocês não pretendem neste momento, posso estar enganado, de alguém fisicamente ir representado de vocês dois a Europa nesse momento. Provavelmente vocês vão trabalhar nessa conexão, ou estão pensando nisso. Não sabemos ainda. Como é que está isso na vida de vocês? Eu penso pelo menos em ficar aí 1-2 meses lá, para conhecer de fato mais a cultura, né? Porque às vezes que eu fui foi Você muito chegou na palavra que eu queria. Foi muito para conhecer mais turismo mesmo. Agora você viver lá, né? Sentir na pele como que a galera pensa, como que o consumidor age, né? Perante propaganda é diferente. Então a gente tem um plano sim de estar indo fisicamente lá também atuando e fortificando a nossa cultura lá, né? E você falou de cultura. Mas o que eu quero trazer não é o primeiro significado de cultura, ou seja, a nossa cultura de cidadão. Mas eu quero falar da cultura da OnMedia, a cultura do time da OnMedia. Como é que vocês vão garantir ou estão olhando para que vocês não percam a cultura da OnMedia de vocês, o DNA, a essência de vocês? É uma construção, né, Thiago? Eu acho que para nós, principalmente pelo fato de estar remoto, são muitas reuniões, é um contato muito próximo, é muito pro olhar de pessoas, entender que a gente está trabalhando com pessoas, que faz com que a gente tenha a nossa cultura mais viva no dia a dia. E hoje a OnMedia, ela conta com rituais, pode-se dizer assim, para fortificar a nossa cultura. Mas no final do dia, o que realmente faz a diferença são as ações. E a gente entende que as ações dos nossos colaboradores que criaram a nossa cultura. Então, é tudo pautado em valores que a gente vê no nosso dia a dia, na forma com que a nossa equipe se comunica, que a gente estabeleceu uma cultura mais forte. E hoje, com a nossa liderança muito mais definida, a gente consegue jogar isso também para toda a organização, né? E manter isso mais vivo, realmente uma cultura mais vibrante. Mas é algo que foi uma construção, passo a passo, para conseguir colocar isso em prática, né? Mas mesmo sem nada pronto, eu ouvi um podcast esses dias aí que a gente não tem que estar preparado, e eu sou dessa opinião mesmo.
Nunca vai estaremos prontos o suficiente para dar esses passos. Mas é importante que esses passos não sejam inconsequentes. Velocidade não é diferente de qualidade. Então, isso é muito importante, a gente está muito bem alinhado com isso. E, galera, a gente já está caminhando para o final. Cara, passa muito rápido isso. Mas eu sei que, de verdade, boa parte da galera que escuta a gente, que está vendo a gente no YouTube, ainda não está dentro do programa. Ainda não está dentro do programa Partners. E o objetivo daqui é eu conseguir minimamente extrair algo que seja de muito valor, que fez a diferença para vocês, e na real a gente consiga trazer e convidar essa galera a colocar isso em prática e começar a ter resultado. Então eu queria convidar vocês dois para a gente pudesse trazer pelo menos um insight ou 2 insights que vocês aprenderam no Partners, fez a diferença para vocês, que vocês pudessem entregar de bandeja para quem está aqui escutando e ajudar eles a dar um passo para o próximo nível. Camargo quer comentar primeiro aí? Já que eu tô pesado, hein? Pergunta pesada, hein? Não, boa. O Matheus, ele vai falar também muita coisa, então um único ponto que eu trazeria sobre o Partners é esse grupo de agências aqui, todos trabalham por uma só missão. Todo mundo aqui, em conjunto, ajuda um ao outro, cresce junto, e aqui a gente vai se tornar ainda, talvez até maior que a Adventures, com todas as agências aqui dentro, porque o Boico falou isso, e a gente aqui é um time. Então você não entra para você disputar, para ser um concorrente de uma outra agência. Cara, eu faço assim, toma, vê se te ajuda. Adventures é isso, é união, é sociedade, e, cara, resumidamente, eu acho que poderia estar trazendo isso. Eu tenho 3 insights que eu acho que é válido não só para quem está no programa hoje e não está consumindo da forma que deveria, mas para quem ainda não está e não está naquela corda bamba se entra ou se não entra, né? Primeira coisa, consumir aquilo como se fosse uma faculdade. Realmente pegar, estudar, ouvir e, cara, questionar. O Harry sabe o quanto eu incomodei ele no começo ali, era todo dia no WhatsApp. Que bom que você me incomodou. Era todo dia no WhatsApp ali, perguntando, tirando dúvida. Então esse eu acho que é o primeiro. O segundo é não desistir, de forma alguma. Como eu falei antes, as incertezas elas vão aparecer e a gente precisa estar preparado para isso. A vida do empreendedor não é fácil. E a gente precisa ter um foco, correr atrás desse foco e agir em cima dele, mas nunca desistir. E o terceiro é estar totalmente aberto a entender o outro lado, aprender e não achar que sabe tudo, que é o melhor e que sempre dá para evoluir. Eu acho que esses 3 princípios, eu acho que regem a nossa construção dentro do programa também. A gente se pautou muito nisso para dar o início e conseguir chegar até aqui, né? Gente, vocês trouxeram cada ensinamentos, não tipo, descobri que é só apertar o botãozinho e aí é só pegar o checklist que está escondido na área XYZ. E eu acho que aqui é a real, o jogo real. A gente começou brincando e falando a vida como ela é, porque o Camargo tá, sei lá, na padaria do seu Manuel, gravando aqui com a gente. Mas assim, a vida como ela é, se vocês prestarem atenção e quem estiver escutando ou assistindo prestou atenção, cara, não existe receita de bolo. Existe você de verdade ter força de vontade, dedicação e estar do lado da galera certa, estar inserido no ambiente certo. O ambiente sempre vence. Se você estiver num ambiente de fracasso, provavelmente você vai fracassar. Mas se você está num ambiente só de vitórias, empreendedores que estão prosperando, você se sente no direito de ter vitória, você se sente no direito de dar certo. Então, galera, pegando um pouquinho do que o Camargo trouxe e um pouquinho do que o Matheus trouxe, empreender é uma baita de uma jornada sozinho. E você não precisa cumprir ela sozinho. Você precisa de verdade se cercar de pessoas boas que estão no mesmo desafio que você e olhar para mentores. O Harry trouxe sobre mentoria. É você olhar para mentor, e mentor não é um cara mais inteligente que você. Ele é só um cara que já conseguiu fazer aquilo que você quer fazer. E ele vai te encurtar o caminho em tempo e energia. Então, galera, quem quiser achar vocês hoje, quem quiser se conectar com o Matheus, com o Camargo, quiser, em qual lugar do mundo eu não sei, mas nas redes sociais eu sei que vocês têm, e quiser e deve seguir o mídia, saber um pouquinho mais do trabalho de vocês, como a gente te acha?
É só procurar On Media Marketing no Instagram, é On Media Marketing. Tem 2 Instagrams, um que é o da Europa e um que é o aqui do Brasil. E também tem o nosso site, que é www.onmediamarketing.com.br. Lá consegue ter acesso ao nosso WhatsApp, conhecer um pouco mais sobre a nossa agência também. E estamos à disposição. Né? Então vamos conversar, vamos trocar ideia e vamos fazer negócios, né? Evoluir, crescer junto. Boa. Show de bola. Ó, galera, On Media, tá? É que o Matheus fala rápido. O Matheus tá aqui, já tá acelerado. O Camargo tá lá já com o contrato na mão para puxar a venda e o Matheus já tá acelerado, ó, galera. On Media é O-N de navio e aí o Media, obviamente, você já sabe que é com M de Maria, aí é só correr pro abraço. Galera, obrigado pela paciência, obrigado pelo tempo de vocês. Camargo, obrigado por você ter parado a correria, essa loucura aí do departamento comercial, do líder comercial, mas é isso aí, cara, a vida como ela é, do jeito que tá. E Harry, obrigado também, cara, sempre companheiro aí de jornada, tamo junto, vamos nessa. Valeu, galera, a gente fica por aqui e não perca o próximo episódio. Se você escutou esse podcast e quer saber um pouquinho mais sobre o que é o programa Partners, então acesse partnersadventures.com. Lá você vai achar um formulário, preenche o formulário que o meu time vai entrar em contato com você.